Aqui eu vou exemplificar a aplicação, né, da técnica aguada. Aqui no caso, eu desenhei uma flor, uma orquídea. Eu tenho preparado, né, então, tons de cinza. Então, eu tenho a tinta mais aguada até chegar lá concentrada. Algumas áreas que eu pretendo que a tinta migre mais para conseguir um efeito e que ela fique mais clara, eu vou umedecer um pouquinho o papel só com água. Isso vai me dar mais tempo para trabalhar. Mas, por exemplo, eu quero as bordas mais definidas, então eu não levo a água até a borda. E vocês vão testar. Se vocês preferem trabalhando com as camadas, né, de tinta clarinha ou umedecendo o papel. Vai muito depender do efeito, né? Se vocês querem mais manchado ou não. Então, agora aqui eu vou começar a colocar o tom claro. Eu venho. Vou sempre preenchendo, ó, a ponta do meu pincel tá onde eu quero a linha mais precisa. E vou puxando no sentido da volumetria da minha forma. Ah, eu quero como efeito deixar algumas partes em branco, sem preenchimento. Daí vai muito do estilo de pintura e do que vocês pretendem, né? Mas, ó, fiz uma primeira camadinha. Lembrando que escurecer é sempre muito mais fácil do que clarear. Então, eu vou colocando de leve, ó. Ah, quero que migre um pouquinho mais, passo o pincel. Peguei o segundo tom na minha escala e vou trabalhar enquanto tá um pouco úmido, porque eu quero, no caso dessa pétala, o efeito, né, mais manchado, que migre. Se eu quisesse mais uniforme, eu esperaria secar um pouquinho mais. Então, venho aqui. Podem observar aqui, ó, que já unificou as manchas que eu tinha no início, elas já não estão mais aqui. Então, aqui a gente vai controlando a quantidade de manchas também pela umidade do papel. Então, fiz essa primeira camada. Vou deixar secar. Aqui. Ó, meu papel embaixo, você pode ver que ele ainda tá úmido, ó, porque a tinta migrou. Então, venho aqui. E vou. Ó, não quero tão marcado, passo um pouquinho o pincel. Aqui eu vou escurecer um pouco, porque eu quero fazer a diferenciação das duas pétalas, mas eu vou esperar secar um pouquinho. Aqui ainda com a minha tinta bem aguada, eu vou fazendo no sentido do que eu fiz na pétala anterior. Eu fiz e vou puxando, ó. Quero o efeito marcado assim? Ok. Não quero, venho, molho o meu pincel com um pouquinho de água e dou uma diluída. Aqui a gente pode perceber que fica mais marcado porque o papel já tá mais seco do que no lado anterior, né? Porque eu fiz primeiro o outro lado. Então, venho aqui. Tô colocando a primeira camada, o tom mais clarinho. Se em algum momento eu quiser deixar um brilho bem evidente, eu não preciso preencher totalmente. Então, fiz aqui. Não quero esse limite tão evidente. Sempre com o pincel, né, com a mão bem leve, para não rasurar o papel. Aqui eu vou começar a diferenciar os planos. Ó, tá bem molhado, tá migrando, mas tudo bem que é esse efeito que eu quero para esse desenho. Então, eu sei que essas duas pétalas fazem sombra para essa aqui. Então, essa aqui tá mais para trás, vou reforçar a profundidade e vou diferenciar os planos. Depois, eu vou construindo, né, o restante do desenho. Aqui. Ó, outra opção que eu falei pra vocês, por exemplo, eu já vir, não molhar o papel antes.
e trabalhando sobreposição de camadas com as diferenças, né, de tintas preparadas. Vai do que vocês acham mais fácil. Eu fiz aqui. Quero escurecer um pouquinho a ponta do pincel, onde eu quero a linha mais perfeita. Então, aqui vocês vão testar e vocês vão ver o que fica mais simples para vocês. Umedecer o papel ou não, ou vir trabalhando com a sobreposição de camadas. Ó. Se eu quisesse deixar bem manchado, eu não espalharia, né? Deixaria secar do modo que as manchas se formam. Então, tô fazendo primeiro uma camada base. Aqui. Sei que essa parte interna aqui já é mais escura, então eu já posso vir com a tinta um pouquinho mais concentrada, só para me auxiliar já nessa diferenciação de planos. Idem aqui. Agora, eu vou pensar que essa pétala central eu tenho que diferenciar dessa aqui. Então, definir. Vou escurecer um pouquinho. Vou puxando alguns detalhezinhos. Não quero ter as linhas marcadas, venho aqui, coloco um pouquinho de água, sempre com a mão leve para não rasurar o papel, e diluo. Aqui quero trabalhar um pouquinho mais do volume e algumas dobras da minha pétala. Então, eu tô sobrepondo camadas. Idem no outro lado. Ó, marcado demais. Tiro o excesso de água no pincel. E faço. Então, deixando secar ou fazendo com paciência, eu consigo colocar várias camadas e trabalhando a volumetria. Aqui, preciso diferenciar as pétalas. Opa, molhado, migrou demais. Faço, espalho rapidinho. E daí deixo secar. E depois volto a trabalhar mais um pouquinho essa área. Aqui, vou trabalhar os volumes. Perceba que quando tá seco o papel, fica mais definido. Então, vai muito do efeito que eu quero. Ficou escuro? Joga um pouquinho de água. Começa a ter uma diferenciação de planos. Aqui já tá mais seco, ó, eu ainda quero diferenciar um pouquinho mais. Então, eu venho, escureço. Depois, se eu quiser, eu posso estar trabalhando com algumas linhas. Por enquanto, eu tô pensando em massa de cor. Eu quero diferenciar um pouquinho mais. Ó, quando eu quero misturar,
coloco um pouquinho de água e vou fazendo a fusão. Quero escurecer um pouquinho. Ó, agora eu tô com a tinta aguada, porque eu quero bem sutil. As áreas que eu vou preencher. Pegar um pouquinho o pincel mais fino. Aqui, quero definir melhor. Vocês podem estar trocando de pincel quando vocês acharem necessário, né? Ó, quero escurecer mais. Quero já fazer alguns efeitos. Aqui quero um pouquinho de volume, que eu não coloquei antes, um tomzinho de cinza. Posso vir aqui e começar a definir alguns detalhes. Não preciso contornar toda a minha figura. Ah, ficou forte demais. Jogo um pouquinho de água. E assim eu poderia ir detalhando, fazendo quantas camadas eu quisesse no meu desenho. Ah, quero ter uma ou outra linha? Posso. Não gostei? Desconstruo, transformo em mancha. Percebam aqui que quanto maior a quantidade de tons de cinza que eu tenho, maior a volumetria que eu vou conseguir para minha imagem. Eu poderia esperar secar. E ainda tá escurecendo um pouco mais. Ah, quero aqui uns efeitos. Poderia respingar. Posso fazer umas batidinhas. E assim eu poderia ir construindo a minha imagem. Ah, não gostei. Seco um pouquinho. Então, aqui, ó, escureci para diferenciar cada pétala. E pensando que eu posso ir sobrepondo, como se eu estivesse fazendo camadas. Posso chamar também de veladuras, ó. Vou sobrepondo detalhes. Aquele efeito que eu mostrei pra vocês no outro tutorial, por exemplo, aqui, eu quero um detalhe próximo da orquídea, eu quero bem escuro. E aqui eu quero uma coisa manchada. Então, bastante água.
Lembrando que próximo eu não molho, porque senão vai migrar. E vai entrar para dentro do meu desenho, se não for isso que eu quero, eu tenho que deixar o papel sequinho. Por exemplo, se eu respingasse. Vamos pegar a tinta diluída. Respingar também. Observem aqui onde tem bastante água. Poderia estar trabalhando, né, como se fosse a parte interna de uma folha, ou mesmo de uma flor com esse efeito aqui, né? Não. Poderia deixar secar. Que aqui agora eu não consigo muita definição. Uma folha. Não é a folha dessa orquídea, é uma folha aleatória. Mas eu poderia estar trabalhando. Ó, papel bem molhado, eu consigo várias manchas.